Pessoal, nós terminamos o último vídeo questionando a questão da vulnerabilidade do portador de desenvolvimento mental retardado. Eu até provoquei. Perguntei se aquele que pratica ato sexual com um portador de desenvolvimento mental retardado necessariamente vai estar praticando crime de estupro de vulnerável. Porque o Código Penal, no artigo 217-A, determina uma pena de 8 a 15 anos para quem praticar conjunção carnal, que é pênis de verdade em vagina de verdade, ou ato libidinoso diverso da conjunção carnal, com menor de 14 anos, ou que seja vulnerável, incapaz de discernir para a prática de atos sexuais por outra causa, inclusive perturbações da saúde mental. E a questão é, aquele que tem um retardamento mental, é ou não é vulnerável? Há ou não há o crime? Bom, o fato é que não se pode negar ao portador de desenvolvimento mental retardado, necessariamente, negar o direito de praticar atos sexuais. O que tem que ser aquilatado, e aí cada caso é um caso, é se aquele portador de retardamento tinha discernimento ou não para a prática sexual. Se isso virar um inquérito, uma ação penal, é nesse sentido que vai ter que ser buscada a produção de provas. Então, não necessariamente vamos ter que pensar em estupro de vulnerável. Depende, tá bom? Vamos falar do artigo 26, parágrafo único. O parágrafo único diz: a pena pode ser reduzida de 1/3 a 2/3 se o agente, em virtude de perturbação da saúde mental ou por desenvolvimento mental incompleto ou retardado, não era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Vamos debulhar aí esse parágrafo único. O parágrafo único fala da causa de diminuição de pena. Aqui não há exclusão da culpabilidade. Aqui não há isenção de pena. Aqui é para diminuir a pena. Vai ser condenado e a pena vai ser diminuída. Ok? E quais agentes modificadores da imputabilidade que vão atuar aí? Você tem a perturbação da saúde mental. Você tem o desenvolvimento mental incompleto ou retardado de novo. Então, professor, a perturbação da saúde mental não estava no caput. Lá falava doente mental. Aqui no parágrafo único não fala doente mental. Então, doente mental não pode ter a pena diminuída, sempre vai isentar de pena, porque no caput que fala de isenção de pena, fala em doente mental. No parágrafo único, que não fala em isentar a pena, fala apenas em reduzir a pena, não menciona doente mental. Então, eu posso concluir que doente mental terá a pena isentada e o perturbado da saúde mental vai ter a pena diminuída? Não. Não, porque texto é uma coisa, norma é o que se extrai do texto. Quando a lei fala perturbação da saúde mental, ali é uma categoria que vai entrar várias situações, inclusive doente mental. Então, lá no caput, que prevê a causa de exclusão da culpabilidade, falou doente mental. E no parágrafo único fala em reduzir pena para aquele que tem perturbação da saúde mental. Como é que a gente interpreta isso? Olha, se o doente mental porta uma doença mental tamanha que aniquile a capacidade de entender ou de se autodeterminar, o juiz absolve e isenta de pena, com base no artigo 26 caput. Mas se a doença mental que aquele indivíduo porta não chegou a suprimir, a aniquilar, a retirar a capacidade de entendimento, a pena reduziu. Então ele ainda entendia, ele praticou aquele fato definido como crime e entendia o que estava fazendo. Um pouco menos, mas entendia. Nesse caso, esse doente mental vai ser considerado um perturbado da saúde mental, o juiz condena e reduz a pena. E digo mais, como eu já adverti,
essa causa de exclusão da culpabilidade é um critério biopsicológico. Então, eu tenho que ver o aspecto biológico, que é a presença do agente modificador da imputabilidade, que no caso é a doença mental, mas tenho que verificar o aspecto psicológico, o quanto que esse aspecto biológico afeta o aspecto psicológico. Daí a gente conclui, o cara é doente mental, mas a doença mental suprimiu a capacidade de entender, vai ser chamado de inimputável e vai ser isento de pena. Agora, se a doença mental apenas reduziu a capacidade de entender, esse doente mental vai ser chamado de semi-imputável, vai ser condenado e vai ter uma pena menor, diminuída, 1/3 a 2/3, conforme estabelece o parágrafo único. Agora, se esse doente mental tem uma doença mental que não afetou nada a capacidade de entendimento dele durante a prática do crime, então vai ser condenado normalmente, não tem nem redução de pena, porque o aspecto é biopsicológico, tem que ter esse nexo causal, que o agente modificador da imputabilidade tem afetado o aspecto psicológico no momento do crime. Ah, mas ele já tinha sido declarado louco, já tinha sofrido um processo de interdição nocível, tem até um termo de curatela, um parente dele é o curador, ele é o interdito. Dane-se. Não quero saber o que o juiz civil declarou lá atrás. Quero saber agora, no momento do crime, se ele era ou não era incapaz de entender. Então a perícia tem que se reportar ao momento do crime. Que às vezes ele até está interditado, mas não quer dizer que essa doença mental que fundamentou a interdição dele tenha afetado o entendimento dele no momento do crime. Isso tem que ser averiguado, tem que ser examinado pelo perito médico legal. Bom, a gente vai dar um intervalinho para não ficar um vídeo muito longo e daqui a pouco a gente volta para complementar esse assunto, ok?